A nossa geração viveu uma coisa que era assim: você ia ser feliz e possivelmente casar e ter filhos. E é isso, acabou. Essa frase aqui foi falada pela jovem Camila em um vídeo do seu canal que teve bastante alcance. E aqui neste vídeo eu vou fazer um react a esta produção dela, trazendo reflexões importantes sobre o que foi dito. Só para você entender, a Camila é uma jovem que acabou de criar um canal aqui no YouTube, trazendo algumas reflexões sobre a vida, sobre as experiências dela. E eu considerei muito interessante trazer essa reflexão, principalmente aplicado ao contexto da neurodivergência. O contexto desse vídeo é a reflexão que ela faz sobre os seus 30 anos de idade. Ela estava fazendo aniversário de 30 anos e veio refletindo sobre vários aspectos da vida dela. Então eu vou trazer aqui em alguns blocos, em algumas etapas, esse comentário para conseguir organizar melhor essa ideia. Vamos refletir hoje sobre frustrações pessoais, bullying, saúde mental e o peso de lidar com as expectativas da vida. Então vamos começar pelo que eu falei aqui no início do vídeo. A Camila, ela comenta que existiu, ela foi construindo, quando ela era mais jovem, uma expectativa de que quando ela chegasse na cidade que ela está agora, 30 anos, muitas coisas na vida dela já estariam bem arrumadas, A história ela chama do roteiro perfeito. Achava que ia seguir uma trajetória linear em relação à escola, terminar o ensino médio, fazer faculdade, conseguir um emprego legal, formar uma família e aos 30 anos de idade que ela chegou agora, nada disso exatamente aconteceu dessa forma, E aqui a gente está falando de expectativa, o nível de expectativa que você tem sobre qualquer coisa, isso é um princípio geral, vai moldar o nível de frustração que pode acontecer também, Quando a gente está falando de neurodivergência, eu falo muito aqui no canal sobre pessoas com autismo, com TDAH, sobre outras condições, e mesmo dentro do campo todo da saúde mental, nós sabemos que ter uma condição de saúde mental é um limitador, é algo que pode complicar a evolução da vida em relação a ser barreira para atingir determinados objetivos. E esse aspecto de frustração é um tema muito importante que começa dentro das famílias com os próprios pais. Você identificar o seu filho com uma condição de neurodesenvolvimento, como autismo e TDAH, muitas vezes gera bastante frustração. Esse é um primeiro ponto importante porque rompe aquela idealização do filho perfeito, aquele filho que teria plena saúde, plena capacidade, alcançaria todos os objetivos. Então, ter essa notícia desse diagnóstico já pode causar bastante incômodo e bastante dor em muitas famílias, é o que a gente vê na prática. Mas ao longo da vida desse indivíduo, esse indivíduo neurodivergente, com o seu autismo, com o TDAH, ele vai encontrar muitas barreiras para conseguir atingir seus objetivos. E esse é um dos motivos que eu já comentei muito, porque que transtornos de humor, como depressão, são bem mais comuns nessa população. E olha aqui outro trecho do relato da Camila. Ela fala assim: eu passei por um episódio de bullying bem forte, não sabia o que queria fazer e foi um período bem conturbado. Aqui ela se refere tanto ao período ali do ensino fundamental, de ensino médio também, e que ela fala que foi vítima de bullying. Bullying é um tema muito caro, é um tema muito importante quando a gente está falando dos neurodivergentes, porque essas pessoas elas estão muito mais vulneráveis a sofrer esse tipo de violência. E o bullying ele deixa marcas terríveis, tanto na autoestima do indivíduo, nos aspectos psicológicos, como também até traumas mais específicos que podem complicar a evolução da vida desse sujeito. E a Camila vai mostrar lá na frente que ela foi acometida por depressão muito jovem, já enquanto adolescente ainda, ela teve um episódio depressivo, Então aqui nós estamos falando assim da trajetória do indivíduo e que dentro dessa trajetória você encontra as dificuldades relacionadas à saúde mental. Ter depressão muito jovem é um fator complicador em muitos aspectos. Inclusive é um marcador de risco para alguns transtornos mais graves de humor no futuro e outras comorbidades também. Quanto mais jovem o episódio de humor começa, mais complicado pode ser o prognóstico. Esse indivíduo está mais sujeito a ter outros episódios de humor no futuro, enfim, uma série de outras coisas. Infelizmente, essa é uma realidade entre os autistas, por exemplo, são muito mais vulneráveis às transtornos de humor, muitas vezes muito jovens, começando muito jovens, diante de todas as dificuldades que eles vão vivendo ao longo da sua trajetória. E ainda dentro desse aspecto de bullying, a Camila comenta o seguinte: no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas. Aqui a gente pode inferir que dentro das dificuldades que ela sofreu, entre outros aspectos genéticos dela, enfim, outras experiências,
ela foi começando a ter uma autoestima mais comprometida, né? E esse processo do se comparar com outras pessoas, ele tende a ser mais comum também nas pessoas que se sentem inferior às outras, né? Você acaba se comparando para constatar que o outro é melhor que você, que é mais bonito, enfim, né? E isso vai moldando outros comportamentos que podem ser nocivos para esse indivíduo. Na adolescência isso é um risco muito grande, porque o adolescente, ele muitas vezes, até por uma necessidade social ali de pertencer ao grupo, se ele se sente inferior, né, e ele considera que aquele grupo de pessoas é mais popular, né, tem algum atributo mais positivo, ele pode aderir a um comportamento nocivo em função desse processo. É daí que, inclusive, aumenta muito o risco de uso de drogas, de outras substâncias, enfim. E a Camila vai narrando, né, ela vai fazendo quase uma sequência cronológica nesse vídeo, e ela chega na faculdade. Ela diz o seguinte: eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida, mas não foi. Na verdade, foram os piores anos da minha vida. O momento da entrada no ensino superior pode ser também um capítulo muito especial, muito específico na história de muitos neurodivergentes. Primeiro que muitos não vão atingir esse objetivo, né? Não que deva ser um objetivo para todos, mas enfim, não vão atingir por uma série de motivos. E segundo, que a faculdade ela traz um elemento mais complexo que tem a ver com a própria configuração de como funciona o curso, comparando, por exemplo, com a escola mais regular, ensino fundamental, ensino médio. Existe uma padronização, uma previsibilidade melhor no ensino básico. Na faculdade as coisas são tem um aspecto mais imprevisível mesmo. Isso é um ponto que os autistas podem sofrer bastante, né? A gente vê muito esse relato, assim, o entrar na faculdade acaba sendo um fator para desencadear, para um fator deflagrador de muito mais crise, muito mais desregulação emocional. E a essa altura na faculdade, a Camila já experimentava uma série de frustrações na vida, né? Uma série de coisas que, enfim, na visão dela não estavam dando certo. E esse é um princípio que a gente precisa levar para a vida. A gente precisa estar calibrando as nossas expectativas e os nossos objetivos de acordo com o contexto, né? A gente precisa estar conseguindo ter a capacidade de corrigir rotas. E aqui, quando olhamos para o autismo, dentro da inflexibilidade cognitiva, da rigidez, nós já temos uma dificuldade. O indivíduo com autismo, muitas vezes, ele vai ter, pela rigidez dele, uma dificuldade de fazer essa correção de rota em tempo real. E essa é uma habilidade importante para ser adquirida como forma até de conseguir manejar melhor os estressores, né, as dificuldades que podem acontecer ao longo do caminho. E nesse sentido, nesse processo, você ter a capacidade de corrigir a rota, é muito válido e importante que se faça, que se comemore os pequenos avanços. Porque atingir um objetivo mais alto na vida, seja ela em que área for, depende justamente de uma construção, né? São peças que se encaixam nesse quebra-cabeça, é uma linha que vai se construindo, é um caminho, uma trajetória. Então todo avanço ele é necessário, importante que seja comemorado. E esse é um aspecto que a Camila fala já no final do vídeo. Olha só o que ela diz aqui. As coisas, elas nunca são certas e nunca elas são definitivas. Enquanto estamos aqui, a gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Então essa é a mensagem final que a Camila deixa, que eu também reforço aqui, a importância, né, da persistência, a importância de você conseguir entender seus propósitos de vida, o que é que lhe move, o que é que mais dá sentido à sua vida. Quando você tem uma âncora mais forte, quando você entende quais são os seus pontos de força, quais são as coisas que dão sentido para a sua existência, você vai ter muito mais resiliência, muito mais força para lidar com os problemas do dia a dia. Então, quando estamos falando, inclusive, dentro da neurodivergência, outras pessoas que têm problemas de saúde mental no geral, é muito importante procurar suporte, procurar apoio, procurar tratamento. Porque se, como eu já falei neste vídeo, já falei em muitos outros vídeos, as questões de saúde mental elas são barreiras para se ter uma qualidade de vida melhor, para se atingir os objetivos, mas também essas barreiras elas são transponíveis, elas não são absolutamente impossíveis de serem transpostas. Uma vez que possa se cuidar do seu problema, entender sua vulnerabilidade, sua fragilidade, você pode realmente se tornar mais forte, mais resiliente, mais antifrágil para conseguir lidar com a vida da forma como ela é. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, que eu fiz um breve react do vídeo da Camila, né? Deixar aqui a referência do canal dela se você quiser dar uma olhada, trazendo um pouco de reflexões sobre as trajetórias de vida, expectativas, né? E as dificuldades que as pessoas com questões de saúde mental, especialmente os neurodivergentes, têm ao longo da sua trajetória. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí o comentário, vou ter o maior prazer em tentar te esclarecer. E você pode fazer também o seu relato aqui de questões que você tem vivido aí, vai ser muito útil aqui para o nosso debate em nossa comunidade. Até o próximo vídeo.